Começar esse vídeo mostrando uma coisa bem engraçada. Olha só, Forbes, dá pra ver bem? Forbes em 20 de novembro de 2014. Matéria da Forbes. Por que as montadoras continuam a investir no Brasil? Essa matéria da Forbes vinha na esteira do anúncio de muito investimento no Brasil. Eu lembro que a Land Rover Jaguar investiu mais de 600 milhões no Brasil. A Ford anunciou, tem até aqui o link, anunciou investimentos de 4 bilhões no Brasil entre 2011 a 2015. A Fiat anunciou investimentos, a GM anunciou investimentos. Todo mundo estava investindo no Brasil entre os governos Lula e até o finalzinho do governo Dilma. Tem até notícias de investimento no Brasil até meados de 2016, janeiro, fevereiro. Aí acabou. Acabou todo o investimento no Brasil. E hoje a Ford anunciou que está acabando completamente a sua produção no Brasil. A fábrica da Ford em Camaçari vai ser fechada, mais de 5 mil pessoas vão ser demitidas e a Ford anunciou que as indenizações que vai ter que pagar para demitir toda essa gente vão custar, em média, 2 bilhões e meio de dólares. Quer dizer, a Ford está pagando 2 bilhões e meio de dólares, mais de 10 bilhões de reais, para fechar tudo o que tem no Brasil. A mesma Ford que, em 2011, investiu 4 bilhões, não dá para ver direito? Investiu 4 bilhões no Brasil. E esses 4 bilhões, como você vai ler a matéria, eram exatamente na fábrica de Camaçari, que é uma das que está sendo fechada. Só para você ver o que o golpe fez com o Brasil. Eu sempre falo, o golpe não foi na Dilma Rousseff, o golpe foi no povo brasileiro. E por que a Ford está fechando? Eu vou explicar já por que a Ford está fechando, mas se você tem uma ideia, se você acha, e aí você vai estar certo, que é culpa do governo Bolsonaro e culpa do golpe que deram no governo Dilma, o golpe que continuou com a prisão ilegal do Lula, a prisão sem provas do Lula e no povo brasileiro, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente luta contra esse golpe todos os dias, a gente luta contra a extrema-direita e a gente luta contra essa direita liberal que deu esse golpe no Brasil. E a gente não luta apenas aqui no YouTube e nas redes sociais, a gente luta também nas ruas. Ó. Eu vou mostrar aqui os carros de som que a gente está colocando. Ó. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo o carro de som que rodou ontem em Porto Alegre. O nosso carro de som rodou ontem em Porto Alegre. Está aqui com texto novo. Quem quiser ajudar a gente a colocar mais carros de som denunciando o desgoverno Bolsonaro e denunciando todas as falcatruas que estão acontecendo no Brasil, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando em Seja Membro, você já ajuda a gente a colocar mais outdoors. A gente tem outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil e mais carros de som para denunciar tudo que está acontecendo de errado. Mas um segundinho, se inscreve no canal e vamos fortalecer a esquerda para ver se o Brasil volta a ter investimento, se o Brasil volta a ter progresso, porque o que aconteceu no Brasil pós-golpe é isso. Eu lembro das últimas semanas. Vamos falar aqui sobre o assunto da economia, da Ford, do motivo de tudo isso estar acontecendo. Algumas semanas eu lembro de algumas manchetes que saíram. Eu lembro de uma manchete que saiu no UOL, na Folha, no Globo, que falava que nessa década os negros entraram na universidade, graças à década. E aí até falaram, porra, década? Quem colocou os negros na universidade foi o Lula. Negros não entravam na universidade, correspondia a apenas 2% dos universitários no Brasil. Foi o governo Lula e o governo Dilma, foram eles que mudaram essa realidade no Brasil. Aí saiu uma matéria também na Folha dizendo que, olha, nos últimos 6 anos, o Brasil, que tinha acabado de sair do mapa da fome, voltou a ter mais de 14 milhões de pessoas na extrema pobreza em 6 anos. Aí, quem será que aconteceu em 6 anos, de 2014 ou de janeiro de 2015 até agora? O que aconteceu foi o seguinte, em janeiro de 2015 assumiu aquele congresso que foi eleito em 2014 na esteira do antipetismo. A gente tem que lembrar que a Dilma ganhou a eleição, mas quem conseguiu eleger a maioria no Congresso foi o Aécio. E aí eles começaram as pautas bomba e começaram a fazer o governo Dilma sangrar. Eu lembro de uma frase do Aécio que ele falou, vamos obstruir todos os trabalhos, eu quero ver a Dilma sangrar. E foi isso que eles fizeram até eles ferrarem a economia o suficiente para poderem dar o golpe. E aí eles falaram, não, agora a gente vai fazer a economia deslanchar e se der errado a gente culpa o PT. Simples. Até agora tentam culpar o PT, só que tem um problema. O PT já não está no poder há 6 anos. Não dá mais para colocar a culpa no PT. Esse é o grande problema deles. O que está acontecendo é o seguinte. Nas últimas semanas o Bolsonaro fez uma série de pataquadas, uma série de abobrinhas. A primeira que ele fez
ele tentou furar o teto de gastos e o pessoal do mercado financeiro, do Wall Street, odeia falar em furar o teto de gastos, porque aí a confiança no Brasil de que o Brasil vai pagar a dívida que tem diminui. Aí o Bolsonaro começou a pressionar, depois recuava, pressionava e ficou uma incerteza. Aí por conta disso, e por conta do Renda Brasil e do 13º do Bolsa Família que o governo Bolsonaro não queria, o Bolsonaro começou a obstruir todos os trabalhos no Congresso. E o Brasil ficou um tempão sem votar a lei orçamentária. Imagina um país que não tem orçamento, você não sabe quanto esse país vai gastar, quanto esse país vai arrecadar, você não sabe de nada. Quem vai investir nesse país? Ninguém. Porque o Bolsonaro pode até não saber, tem imbecil na direita que pode até não saber, mas existem mais de 190 países no mundo para se investir. Então os bilionários, quando vão investir, eles vão investir onde dá dinheiro, onde eles sabem que eles vão ter retorno. Você não investe o seu dinheiro suado ou não suado, mas você não investe o seu dinheiro num lugar em que você não sabe se vai dar retorno, se você tem outras opções que vão te dar retorno garantido ou quase garantido. Então os investimentos no Brasil começaram a diminuir nos últimos anos, e aí, em 2020, com a pandemia e com as asneiras que o governo Bolsonaro fazia no Congresso, todas as coisas erradas que faziam, aí o desinvestimento em 2020 foi o maior da história. Muita gente não sabe, mas foram retirados mais de 80 bilhões de dólares de investimentos no Brasil só em 2020. Aí, chegamos em 2021, o Bolsonaro abriu e falou o quê? O Brasil tá quebrado e eu não posso fazer nada. O mesmo Bolsonaro que estava andando de jet ski, o mesmo Bolsonaro que criou lá um evento na praia cheio de apoiadores, aí quando foram ver, era um evento fake, não era apoiador dele espontâneo, não era um apoio espontâneo, eram apoiadores que foram lá de ônibus, ganharam até dinheiro para ir lá. Aí o mesmo Bolsonaro que foi pescar, foi jogar na Mega Sena, ficou 17 dias de férias, fala que ele não podia fazer nada e o país estava quebrado. Aí o Paulo Guedes teve péssimas férias esse ano. Péssimas as férias do Paulo Guedes. Pela segunda vez, em 2 semanas, o Paulo Guedes teve que voltar das suas férias. Às pressas, ele pegou um jatinho da FAB para voltar das férias, para desfazer a cagada que o Bolsonaro fez. Só que não tem como desfazer. Quando você tem um presidente que fala que o próprio país está quebrado e que ele não pode fazer nada, o investidor, agora vamos lá, a mesma pergunta de 2 minutos atrás, você tem dinheiro para investir em qualquer lugar do mundo, você vai investir num lugar em que o presidente acabou de falar que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada, mas ele não renuncia. Ele não renuncia para vir outro e fazer alguma coisa, não. Ele diz que não pode fazer nada. É claro que você não vai investir lá. Então, na esteira disso, a Ford vem e anuncia o fechamento das fábricas no Brasil, mas vai continuar produzindo no Uruguai e na Argentina. E aí eu tive que ver bolsonaristas, ou tem uma youtuber bolsonarista, olha que pessoa burra. Eu sei que a pessoa, para ser bolsonarista até hoje, depois de tudo que aconteceu, tem que ser muito burra. Mas aquela é burra. Ela foi e tweetou o seguinte, ela falou, olha, esse pessoal do Fique em Casa agora tá reclamando que a Ford fechou as fábricas no Brasil. Vocês não mandaram ficar em casa? O povo que não trabalha dá nisso, as empresas fogem. Quem tem que avisar essa burrona que na pandemia o lockdown da Argentina foi 100 vezes mais restrito do que no Brasil. Inclusive, a Argentina está toda em lockdown faz um bom tempo, ou quase toda em lockdown faz um bom tempo, está tudo fechado na Argentina. A Argentina está, assim, na pandemia, está agindo seriamente na pandemia. O que acontece é o seguinte, a Argentina tem um governo progressista, assim como o Uruguai tinha um governo progressista, agora ganhou a centro-direita lá, mas a centro-direita não está fazendo as reformas da mesma maneira que fez no Brasil. E aí, esses países estão crescendo pouco a pouco, mesmo durante a pandemia. E assim, a diferença que eles tiraram da economia, do tamanho da economia do Brasil para o tamanho da economia desses países, na proporção, a diferença que eles tiraram durante a pandemia foi muito, mas muito grande. E aí, o que acontece? Acontece que a Ford começa a anunciar que desinvestiu no Brasil, que vai fechar todas as fábricas. A Mercedes também anunciou a mesma coisa, então todo o bolsonarista de classe média alta, aquele que votou no Serra em 2002, no Alckmin em 2006, no Serra em 2010, e aí já não tinha mais desculpa, porque em 2010 já tinha o escândalo do trem-salão, não podia falar que, não, porque o PT é corrupto, não, já tinha. Votou no Aécio em 2014, sabendo que ele fez aeroporto na fazenda do Titio. Votou no Bolsonaro em 2018, sabendo que ele já tinha funcionária fantasma lá, tal da Val do Açaí, sabendo que ele falou que ia dar golpe, sabendo que ele falou que não entendia nada de economia. Esse bolsonarista de classe média alta, que tem o seu Mercedinhos, que tem o seu Ford Fusion, agora, só na manutenção do carro deles, eles vão perder um dinheirão. Quando quiserem vender o carro deles, vão perder um dinheirão. Agora eles vão ter que andar agora de outros carros. E calma,
que outras fábricas vão começar a fechar também, outras montadoras vão começar a fechar e mais empresas, infelizmente, vão sair do Brasil, porque a economia do país está acabada. Mas a pior parte nisso tudo é você ver a reação da direita liberal, que foi quem deu o golpe no governo Dilma para instalar essas reformas, para ferrar a vida do povo e para seguir a cartilha neoliberal. O Rodrigo Maia falou que é péssimo a Ford sair do Brasil, aí ele culpou o governo Bolsonaro, mas no fim ele dá a solução. A solução que você, se assistiu o Jornal Nacional, vai ver que é a mesma solução que o William Bonner tenta enfiar goela abaixo dos brasileiros. É a mesma solução que o jornal O Globo, que a Folha de São Paulo, que o Estadão, que a Record, SBT, a Band vão tentar enfiar goela abaixo dos brasileiros. Por quê? Porque eles não fazem jornalismo, eles fazem ativismo político de direita. A solução é o seguinte: reforma tributária. Por que reforma tributária? Porque a Ford e outras empresas estrangeiras, elas querem vir aqui no Brasil, não pagar nada de imposto, e além de não pagar nada de imposto, elas querem o quê? Vir aqui, pagar salários baixíssimos, afinal não temos mais direitos trabalhistas, explorar o cidadão brasileiro o máximo que puder. A gente tem que ser bem pobre para a gente aceitar essa exploração, porque se você não for pobre, você não vai aceitar ser explorado. Então você tem que ser pobre. Esse é o plano deles. E aí eles vão explorar a gente, exportar os produtos deles pagando zero de imposto ou quase zero. É por isso que o Maia fala que tem que ter a reforma tributária. Reforma tributária é o quê? Mudar os impostos, para que essas empresas paguem menos impostos na exportação. Produz aqui, paga um salário podre aqui, para enviar para outro país o produto, pagando quase nada de imposto, ou seja, a gente não arrecada, o Brasil não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para melhorar a vida do cidadão, o cidadão continua cada vez mais pobre, e eles podem recolher lucro sem pagar imposto. É isso o que a direita liberal quer. E aí você pode ter certeza absoluta, a partir do momento em que eles aprovam todas as reformas, aí você vai ver esse pessoal que está tão feroz contra a esquerda, falar, não, agora a gente pode ter um governo progressista assim. Eles vão simplesmente esquecer da tal da corrupção, eles adoram falar que a esquerda é corrupta e tudo mais, eles vão esquecer dessa tal de corrupção, para quê? Para vir um governo progressista, gerar mais empregos, só que a salários muito mais baixos do que a gente ganhava em 2014. Em 2014 tínhamos o pleno emprego. Pleno emprego era o quê? O Brasil tinha uma taxa de desemprego menor que 4,3%, chegou a 4,1% até, teve um mês de dezembro de 2014, chegou a 3,9%, e as pesquisas do IBGE mostravam que as pessoas desempregadas, na grande maioria, assim, quase todas elas, estavam desempregadas quase que por opção. Assim, eu sou formado na área tal, se eu quiser um emprego, tem, mas eu quero emprego na minha área. Ou eu não sou formado, tem vários empregos disponíveis, mas eu quero emprego com um salário um pouquinho maior. E eu sei que eu posso esperar um pouquinho, porque eu tô aqui recebendo FGTS, tô recebendo alguma coisa, então eu posso esperar para ter um emprego um pouquinho melhor, vou procurar. Então as pessoas que não tinham emprego, a grande maioria, porque estavam escolhendo a dedo emprego. O empregado podia escolher a dedo emprego em 2014. Não todos, claro, mas a grande maioria. Hoje não. Hoje é o empregador que escolhe a dedo quantos empregados ele quer escolher entre uma fila de centenas, de milhares de pessoas que tentam cada vaga de emprego. O empregador pode escolher e aí ele paga bem pouquinho. E aí, quando o país estiver completamente destruído, eles deixam os governos gerarem emprego com salários menores, e aí as empresas estrangeiras vão poder remeter os lucros para os seus países e nos explorar direitinho. É por isso que a gente tem que derrubar o desgoverno Bolsonaro, é por isso que a gente tem que derrubar essa direita e fortalecer a esquerda. Se você quiser ajudar, se inscreve no Plantão Brasil, curte o vídeo, e olha só, a gente aqui faz oposição também nas ruas. Eu vou mostrar o vídeo do carro de som que rodou hoje em Porto Alegre. Esse eu não sei se é o de sábado ou de hoje, que o rapaz mandou os vídeos todos juntos. Olha só que legal. Eu tô tentando aqui que eu tô com uma mão só, hein? Terceiro do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial, enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o Brasil ficou para trás. Presidente Bolsonaro, por que tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem para vacina? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e não os preços param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimos. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então por que não renuncia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aí, mesmo em começo de ano, mesmo viajando, a gente continua fazendo oposição ao governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoia@plantãobrasil.net. Esse carro de som rodou 4 horas no sábado e 4 horas hoje, segunda-feira. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Vamos pra cima deles, vamos retomar o Brasil pro caminho certo. Falou!